Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho por aí, tá? Vamos voltar aqui às nossas aulas, certo? Então é o seguinte, próximo passo que a gente vai dar agora dentro de matemática é falar sobre a questão do cálculo com os números naturais. Pessoal, para a gente falar sobre a questão do cálculo com os números naturais, existem várias regrinhas que vocês precisam tomar nota, tá? É importante esse passo a passo que eu vou dar para vocês, para que não haja problema na resolução dos problemas, tá? Isso daqui tá no livro de vocês. A parte teórica com relação à adição está na página 36, 37 e 38. Os exercícios práticos com relação a isso daqui, parte de adição está na página 39 e a parte de subtração está na página 42, certo? Fora isso, a gente vai ver mais alguns exercícios que eu vou estar passando também em anexo junto com o vídeo e junto com o vídeo também de outros professores que vão estar explicando sobre esse conteúdo. Peço que vocês prestem bastante atenção nessa explicação para começar a fazer, ok? Então, o que a gente tem que lembrar? Que a gente tem que lembrar das unidades decimais. Primeira coisa. O que nós temos? Nós temos unidade, nós temos dezena, nós temos centena, nós temos unidade de milhar. Por onde que a gente sempre começa a resolver nossos cálculos de mais e de menos? Sempre pelas unidades. Lembra? Caso da unidade, vou lá e resolvo. Depois eu resolvo as minhas dezenas, para depois resolver centenas e unidade de milhar. E isso é importante, isso é um passo inicial para a conta de vocês. Agora, nesse segundo tópico, a gente vai lidar com outras coisinhas também, tá? Como parênteses, regra dos sinais, o que eu resolvo primeiro, o que eu resolvo depois. Então, vou pegar uma folhinha aqui para vocês para explicar melhor, tá? Então, aqui, ó, primeira regrinha, como eu disse para vocês. Como que a gente vai ter que resolver isso daqui, ó? Então, eu tenho a minha unidade, a minha dezena e a minha centena. Por onde que eu começo? Primeiro eu vou começar pela unidade, depois centena, depois, unidade, dezena e depois a minha centena. Aqui nós temos o que? Um símbolo de mais, ou seja, essa operação é que vai mandar no nosso cálculo. Aqui também nós temos uma unidade, nós também temos um outro cálculo. Esse cálculo vai estar falando sobre a questão da unidade, da dezena e da centena. A unidade é a que eu vou resolver primeiro, depois a dezena e depois a minha centena. Se eu tiver uma outra casa aqui, ela vai ser conhecida como o quê? Unidade de milhar, e a gente vai fazer o cálculo também dela, ok? Então a gente resolve dessa maneira, cálculo de mais e cálculo de menos. Isso, menos. Isso daqui da primeira parte, tá? Depois eu tenho que lidar com a questão dos meus parentes. Isso daqui é um caso novo para vocês, tá? Então, assim, dentro de matemática existe parentes, o colchete e as chaves. Primeiro a gente lida com os parentes, ok? Então eu tenho um exemplo aqui, ó. Dentro do meu parentes eu vou ter o número 45 mais 12 menos o 10 que está fora do meu parentes. O que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro o que está dentro do meu parentes, tá? Então a somatória entre 45 mais 12 vai dar quanto? 57. Depois eu vou colocar o sinalzinho de menos, que eu vou repetir aqui, 10. 57 menos 10 igual a 47. Isso daqui vai acontecer tanto para o sinal de mais, porque aqui é uma operação de mais que eu tenho dentro do meu parênteses, quanto para as operações de menos, certo? Então é assim que a gente resolve. O terceiro, sinais diferentes. Então, quando eu tenho a questão dos sinais diferentes, o que vai prevalecer é sempre o maior. Então perceba aqui, ó, eu tenho menos 7 mais 2, não é isso? Menos 7 mais 2. Deixa eu ver que é isso mesmo. Ah, desculpa. Menos 7 mais 6. Menos 7 mais 6. Qual que é o maior? Não é o menos 7? Então o sinal eu vou repetir, ó. Repetir o sinal de menos. 7 menos 6 é igual a 1. Então, o que a gente tem que perceber? Isso daqui entra no caso das contas bancárias. Vamos pensar assim, que eu devo R$ 7 para o banco. Eu vou lá e pago 6, eu fico devendo quanto ainda? Fico devendo R$ 1.
o outro caso aqui, ó, eu tenho menos 8 e menos 7. Então, nesse caso, eu devo 8 para o banco e vou lá e não pago. Eu vou lá e gasto mais 7. Então, eu vou ficar devendo para o banco quanto? Menos 12, menos 15. Menos 15. Aí eu tenho outro caso, 10 menos 5. Aqui a gente sabe que o 10 é positivo, mesmo ele não tendo sinal na frente. Então eu tenho 10 reais, vou lá e pago uma conta de 5. É 2 ou é 5? É 2. 2, 10 menos 2, vai dar quanto? 8, tá? Então 10 menos 2 igual a 8. Desculpa os meus erros, viu, gente? Tá, o quarto e último caso. Esse daqui, gente, é o mais complicado porque ainda vocês não lidaram. Aqui a gente vai trabalhar com a questão da regra dos sinais. Então aqui, ó, quando eu tenho mais vezes mais, eu vou ter sempre mais. Quando eu tenho menos vezes mais, eu vou ter menos. Quando eu tenho mais vezes menos, eu tenho menos. E quando eu tenho menos vezes menos, eu vou ter mais. O que a gente pode tomar nota com relação a isso? Quando eu tenho sinais iguais, a minha resposta sempre vai ser positiva. E quando eu tenho sinais diferentes, a minha resposta sempre vai ser negativa, tá? Existirão exercícios que eu vou estar passando em anexo com relação a isso, tá? Então preste bastante atenção. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, mais 5 mais menos 8. Então eu tenho dentro do parênteses mais 5, fecha parênteses, mais, fecha parênteses, né? Abre parênteses menos 8. O que vai acontecer? Eu vou ter que baixar o mais 5, fazer a multiplicação de sinal entre o mais com menos, que vai dar o quê? Menos. Menos 8. Então aqui, ó, mais 5 menos 8, o 8 não é maior? Se o 8 é maior, o que vai acontecer? Vai prevalecer esse sinal. E eu vou fazer o quê? 8 menos 5. 8 menos 5 igual a 3. Ok? Próximo. Aqui eu tenho entre parênteses menos 2. Fora do parênteses, menos. Dentro do parênteses, menos 3. Pega o sinal de fora com o sinal de dentro e faça a multiplicação. Menos com menos igual a mais. Mais o que? 3. Menos 2 mais 3, qual que é o sinal maior? Mais 3. A minha resposta vai ser positiva. Então eu tenho 3, paguei 2, fiquei com 1. E o último exemplo, ele pega vários números dentro do meu parênteses, só que funciona da mesma forma, viu? Então tem aqui, ó, menos 5. Menos, eu vou multiplicar tudo que está dentro do meu parênteses. Eu tenho menos 2, mais 3 e menos 1. Menos com menos, mais. Mais o que? 2. Menos com mais, menos. Menos o que? 3. Menos com menos, mais. Mais o que? 1. Perceberam que mudou tudo de sinal? Porque quando eu tenho o sinal de menos, tudo vai mudar. Agora vocês vão perceber que quando eu tenho o sinal de mais, não vai acontecer isso, tá? Mas mesmo assim é importante fazer o jogo de sinal para ver se a resposta vai dar certo. Continuando. O que eu fiz aqui? Ó? Tá vendo que o professor circulou os sinais negativos? Então aqui eu tenho menos 5 e menos 3. Dá para juntar, prof? Dá para juntar. Vai dar quanto? Menos 8. Menos 8 mais 3. Por que mais 3? Porque eu juntei os sinais positivos. Então, mais 2 mais 1 vai dar mais 3. Aqui eu vou dever 8 para o banco e vou pagar 3. Então, se eu devo 8 e pago 3, eu fico devendo quanto? Eu fico devendo 5. Certo? Então, esses são os casos da questão da multiplicação, os cálculos dos números naturais. Aqui a gente está vendo somente a questão dos mais e dos menos, quer dizer, da soma e da subtração. Então, aqui nós temos 4 casos, ok? Então, façam os exercícios que eu passei, desenvolva qualquer dúvida que vocês tenham com relação a isso, vocês me gritem, me chamem, tanto pelo WhatsApp, tá? Ou até mesmo pelas redes sociais, né? Ou pelo Google Classroom. Vou estar respondendo vocês, as dúvidas de vocês, e a gente vai tentando fazer juntos esses exercícios, tá certo? Muito obrigado, tenha uma boa noite.